O mito é uma linguagem simbólica que organiza o mundo e o pensamento, e a cosmogonia, a sua gramática fundamental. Jean-Pierre Vernant. Olá, meu nome é Matheus e sejam bem-vindos ao curso de filosofia. É, eu resolvi criar um conteúdo totalmente enriquecedor para colocar aqui nos comentários. Esse conteúdo foi criado gratuitamente para vocês. E o conteúdo trata-se do assunto que hoje iremos falar, que é um pouco sobre a mitologia, do ponto de vista de alguns acadêmicos da área, e também falaremos como que essa mitologia ela influencia muito a cultura grega. Então, eu criei o conteúdo e deixei aí embaixo para que vocês façam o download e acompanhem. Também criei uma vaquinha online para eu poder comprar uma câmera nova e gravar novos conteúdos de uma forma melhor, entregar um conteúdo melhor para vocês. Caso vocês possam me ajudar, deixarei aqui o link da vaquinha. E vamos lá. Olá, meus alunos. Hoje falaremos de uma obra muito importante para o estudo da mitologia, que é a obra de Hesíodo, A Teogonia. E nessa obra ele tende a narrar a origem do cosmo, por isso que é um estudo chamado de cosmogônia ou cosmogonia. No caso, para Hesíodo, no princípio, existia o caos. Entenda-se que aqui caos não é desordem, caos é o princípio gerador. A partir daí, vai nascer Gaia, a Mãe Terra, vai nascer Tártaro, do, das profundezas, e Eros, o amor como força de união. Gaia, por si só, vai gerar Urano. O Urano e Gaia vai gerar outros titãs. A questão é que Urano temia muito perder o seu poder para seus filhos. Então ele aprisionava todos os seus filhos no seio de Gaia, a Mãe Terra. Um dia, Gaia, já incomodada e insatisfeita com a situação, trama um plano para poder tirar Urano do poder. E só Cronos, seu filho, aceita. O plano era o seguinte: cortar o órgão genital de Urano. A partir do momento em que Cronos consegue, com uma foice, cortar o órgão genital do seu pai, nascem outras deuses, como Afrodite e as Erinhas, que eram deusas da vingança. Cronos agora, a partir desse momento, ele lidera tudo. E ele também teme, assim como seu pai, perder o seu trono. Por isso, ele resolve engolir todos os seus filhos. Todos os filhos que nasciam de Cronos, ele engolia. Um dia, apenas um de seus filhos, que seria Zeus, ele não conseguiria engolir, através de uma trama que a sua esposa conseguiu conceber, que era esconder Zeus. Zeus foi escondido e foi cuidado por guerreiros e ninfas. Zeus então cresce e resolve destronar o seu pai, que se tornou um tirano. Então, aqui, a mesma situação ocorre com Cronos, assim como ele fez com seu pai. Zeus faria também com Cronos. Então, Zeus une alguns seres do submundo, como os Ciclopes e Hecatroncos, que eram monstros de 100 braços e 50 cabeças, para tirar Cronos do poder. E Cronos une os titãs para lutar contra Zeus. O nome dessa guerra era Titanomaquia, na verdade. E essa guerra durou 10 anos, e Zeus saiu vitorioso. A partir desse momento, Zeus vai dividir o mundo para que cada um governasse uma parte. Então, presta atenção que nesse momento começa a surgir uma ideia de ordem entre os gregos, né? A ideia de dividir o mundo em três para que todos participassem de forma democrática foi uma ideia grega, né? A democracia, por exemplo. Mas nesse século de Hesíodo, a gente não está falando de democracia, mas nessa obra já se introduz uma ideia de governança, em que um governa uma parte e outro uma parte. Então Zeus coloca Poseidon para governar o mar, Hades para governar o submundo e Zeus para governar o céu. Então o Olimpo está montado a partir desse momento e cada um governa uma parte.
É bom a gente entender isso, porque a mitologia, ela tende a ser um reflexo da realidade. Não se cria uma história, uma ideia, algo assim do nada. A mitologia para os gregos refletia muito das dinâmicas da realidade, né? O fato de Urano se tornar um tirano através do poder e ser destronado por Cronos, o ciclo em que Cronos também teme ser destronado por seus filhos, todos aqueles que tinham poder tornavam-se tiranos e também temia perder o poder. Era algo muito visto na realidade dos gregos, né, daquele tempo. E não só daquele tempo, como hoje também. Hoje, muitos governos que adquiriram poder tornaram-se tiranos. Então, nada mais, nada menos que foi um reflexo da realidade, essa mitologia. É a partir disso que a gente começa a entender também a ideia de ciclo para os gregos, né? O ciclo, a partir do momento em que um, 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 um tirano, um deus se torna tirano através do poder, e outro vem e o derruba, trazendo assim, inaugurando assim outros tempos, novos tempos, é o que ocorria muito na Grécia Antiga, em Roma, e até mesmo no Brasil. Para quem conhece a história do Brasil, vemos que passamos por tempos difíceis, na década de 30, por exemplo, com Getúlio Vargas, que ele se torna presidente do Brasil e depois um ditador. E aqui não cabe eu a julgar esse momento da história, não estou julgando Getúlio Vargas, mas eu estou mostrando para vocês que essa ideia de ciclo é introduzida na mitologia. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender a mitologia através da realidade, né? E os gregos também, não diferentes de nós, viviam essas tramas. Outra coisa importante é você perceber a simbologia por trás dos deuses, né? Eros personificava o amor, então, através da relação entre duas pessoas, eles notavam que existiu aquele sentimento e queriam saber da onde surgiu aquele sentimento. Então, Eros personifica o amor. Eles criam uma história para saber a origem de algo, diferente da filosofia que irá começar a questionar essas histórias, né? Através da realidade. Então, a diferença entre mitologia e filosofia dá-se pelo fato principal de que a mitologia, ela narra a origem das coisas no passado. Então, no passado era o caos, no passado nasceu Gaia, no passado nasceu Tártaro. No passado as coisas aconteceram para que hoje tudo isso fosse realidade. Já a filosofia, ela tende a entender o passado, o presente e o futuro através de fatos reais. É isso a diferença mais importante. O fato da mitologia narrar algo no passado, descrever algo no passado para entender a realidade no presente, não é algo que você passa a ver na mitologia, na filosofia. A filosofia ela tende a explicar os fenômenos, as coisas, através do passado, presente e até mesmo um futuro, predizendo algo, por exemplo. Eu espero que vocês gostaram da aula e eu vou deixar o material aqui embaixo. O material contém todo o assunto que a gente conversou para que vocês possam baixar de forma gratuitamente. E assim daremos nas próximas aulas início aos pré-socráticos, aos socráticos, porque a gente não pode entender esses filósofos sem entender o papel da mitologia na Grécia. Por isso que é importante a gente estudar um pouco a mitologia, estudar o que significa a mitologia para aqueles gregos. Isso é muito importante. Então, peço que vocês façam um download aí do material, leiam, que quase tudo que eu falei aqui e mais um pouco está incluso no material. Muito obrigado por assistir às aulas e até a próxima.